A Universidade Vila Nova, uma das duas instituições de ensino superior agustinianas nos Estados Unidos, busca mudar a narrativa em torno de Santo Agostinho por meio de seu compromisso contínuo em se tornar uma instituição antirracista. Uma iniciativa que promete ser de grande impacto para Vila Nova se concretizou em 3 de novembro de 2022, quando o reitor da universidade, o padre agustiniano Peter Donohui, revelou um retrato de Santo Agostinho encomendado especialmente para a ocasião. Agora parte da coleção permanente de arte da universidade, uma aquilegia improvável. Santo norte-africano de Ipona foi criada pelo artista texano Vernon Adams. Em um momento em que as universidades estão se desfazendo de suas coleções de arte, Vila Nova está investindo em novas obras. A pintura criada por Adams retrata Santo Agostinho como um homem berbeiro e bispo, celebrando assim sua herança autêntica. Ao coordenar este projeto em nome do gabinete do presidente, eu sabia da importância de selecionar um artista negro para esta encomenda, devido ao compromisso de Vila Nova com o antirracismo e ao nosso desejo de sermos intencionais na forma como Vila Nova lidera o pensamento sobre Santo Agostinho. Era igualmente importante que fosse um artista católico que pudesse transmitir a espiritualidade e o carisma agustiniano que são parte integrante da missão de Vila Nova. Esta pintura convida a uma nova conversa sobre Santo Agostinho. No contexto das consequências persistentes e de longa data da escravidão e do colonialismo, esta obra de arte nos convida a refletir sobre o significado de um homem africano ser um dos maiores escritores e pensadores da Igreja Católica. Por gerações, a África foi continuamente roubada de seus maiores tesouros, seu povo, pelos horrores do tráfico transatlântico de escravos, enquanto os recursos naturais do continente eram confiscados ou dizimados pelas potências coloniais. Contudo, ao longo de todo esse tempo e até os dias atuais, a Igreja e estudiosos de teologia, filosofia e literatura consideram as obras de Santo Agostinho, um homem africano, como algumas das maiores obras já produzidas. Para conciliar as duas realidades, a identidade africana de Santo Agostinho teve que ser suprimida, sendo categorizado racialmente como branco. Agora, vivemos um momento em que podemos confrontar essa dissonância histórica e nos afastarmos dessa categorização, ao mesmo tempo que afirmamos a identidade africana de Santo Agostinho. É realmente gratificante ver Santo Agostinho representado com as características de sua origem no norte da África, Ipona, na atual Argélia, honrando sua verdadeira ancestralidade. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Santo Agostinho de Hipona 354 a 430 d.C. Foi um dos mais importantes filósofos e teólogos da Igreja Cristã, um dos padres da patrística, que viveu no norte da África e foi bispo de Hipona, sendo fundamental na criação da doutrina cristã e influenciando profundamente o pensamento ocidental com obras como as Confissões e a Cidade de Deus, defendendo a união entre fé e razão. Sua vida, marcada por uma juventude hedonista e conversão ao catolicismo, exemplifica a busca pela verdade e pela graça divina. Sendo ele um grande doutor da Igreja, buscou fundamentar o cristianismo, conciliando fé e razão, e desenvolveu conceitos como a união de corpo e alma e a importância do amor. Aos 31 anos, após influências de Santo Ambrósio e leituras bíblicas, converteu-se ao cristianismo, abandonando o maniqueísmo. Escreveu extensivamente, sendo as Confissões, autobiografia, e a Cidade de Deus, contrastando a cidade terrena com a espiritual, as mais famosas, e influenciou pensadores como Martinho Lutero. Ele, Santo Agostinho, é amplamente considerado como sendo o mais importante dos padres da Igreja no Ocidente. E suas obras ainda muito estudadas atualmente. Podemos dizer que Santo Agostinho é um pilar do pensamento cristão, um pensador que transformou sua própria busca por sentido em um legado filosófico e teológico que moldou a Igreja e o Ocidente. De acordo com São Possídio, um dos poucos milagres atribuídos a Santo Agostinho, ainda em vida, foi a cura de um doente, durante o cerco da cidade de Hipona pelos vândalos, um pouco antes de sua morte, em 430. Nascido na atual Argélia, teve uma juventude mundana, com paixões e vida de prazeres. Sendo educado pela mãe, Santa Mônica, que o levou à conversão. Santo Agostinho, doutor da Igreja. Após um longo período de vida devassa,
constatou quanto tempo havia perdido por viver seu intervalo na carne, e não no espírito, e ergueu essa belíssima oração. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas, durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar. Cada vez mais, dei àquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti. As coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Santo Agostinho, após a morte, permanece como espírito de luz a serviço de Deus, provando que a morte não é nada. Agostinho foi um dos espíritos convidados para auxiliar Allan Kardec, sendo um dos pais da Igreja que contribuíram para firmar os pilares do cristianismo, e agora para a doutrina espírita. Suas comunicações e ponderações são encontradas em obras como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, onde assina, por exemplo, a conclusão de O Livro dos Espíritos e o capítulo sobre a lei de amor. Ele aborda a necessidade de autoconhecimento, a transformação moral e a importância do amor, explicando conceitos cristãos com uma visão espírita, incluindo a ideia da reencarnação, que se alinha à sua própria trajetória de evolução. Sua biografia, de um homem que passou por excessos e se converteu, é um exemplo de evolução espiritual, mostrando que a felicidade não está nos prazeres materiais, mas na busca da verdade e do bem. Para o Espiritismo, Santo Agostinho não é apenas uma figura histórica, mas um espírito atuante que, após sua vida terrena, continua a auxiliar na compreensão e disseminação da mensagem de Jesus, adaptando-a aos princípios espíritas para uma nova era. A morte não é nada. Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado. Como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Sou espiritualista, reikiana, médium intuitiva. Conheçam o nosso canal no YouTube, @Ginegrais.